Em 2014, a minha filha se sentiu mal e teve que se internar para fazer alguns exames. Chegando lá, o médico percebeu que o caso era mais grave e ela teve que fazer outros exames mais especializados. E ali, ela veio para casa e ficou de eu voltar para receber o resultado do exame. No dia 30 de outubro de 2014, eu fui receber o resultado desse exame. Não sabendo eu que ali me esperava uma notícia muito triste. Cheguei lá, o mesmo médico que vinha acompanhando o caso e que ele mesmo fez o exame, ele disse: Dona Elci, a sua filha foi diagnosticada com câncer nos brônquios, no pulmão do lado esquerdo. E eu ali, irmãos, vocês devem imaginar, quando uma mãe recebe uma notícia dessa. E eu só apenas disse a ele, mas ela não bebe, ela nunca bebeu, ela nunca fumou. E ele disse, não, esse tipo de câncer é raríssimo, não é esses os sintomas. E eu perguntei a ele, qual a chance de vida ela teria? Ele foi e disse, Elci, o caso já está muito grave, o pulmão dela não funciona mais. E eu perguntei a ele, e ele foi e disse a mim, vá ao oncologista que ele conversa com você melhor. Irmãos, eu saindo dali muito triste, o meu celular toca, era ela. E perguntou, você recebeu o resultado do meu exame? E eu disse, não, minha filha, apenas com 15 dias. Porque foi a forma que eu achei de ganhar um tempo como conversar com ela. No dia seguinte, sem que ela percebesse, eu saí muito cedo de casa. E fui ao Denorabelo conversar com o oncologista e levei todos os exames que ela já tinha feito. Chegando lá, a médica foi e disse, cadê a paciente? Eu disse, não, doutor, ela não sabe. Eu vim aqui ter uma conversa com você, que você me orientasse, me falasse tudo e me falasse que tipo de câncer era esse. Irmãos, ali aquela médica começou a analisar exame por exame. E cada exame que ela olhava, eu percebia a fisionomia dela diferente. E ela foi e disse para mim, Dona Elci, eu não posso lhe enganar de nada. Ela está com câncer já muito avançado. Eu não sei se os médicos te falaram isso, mas o pulmão dela do lado esquerdo não funciona mais. Eu disse, falou. E ela virou para mim e disse, essa menina deve se sentir muito mal. Essa menina deve sentir crises terríveis. Aí eu fui e disse, não, doutora, ela não sente nada. Se você vê ela, você nem diz que ela está doente. E ela me olhou e disse, Dona Elci, esse tipo de câncer é um câncer muito agressivo. É apenas questão de dias. Ela precisa passar por um cirurgião torácico, mas o caso é muito delicado. Nesses casos, quase não tem resultado. É uma cirurgia muito complicada, muito perigosa. Está muito próximo do coração. Irmãos, e eu saí dali ouvindo algo que eu jamais pensei em escutar algum dia. E sabendo que tudo aquilo que aquela médica estava falando era de minha única filha. E eu saí ali, fui procurar outro médico, eu fui ao Hospital Geral, como uma mãe desesperada. Chegando lá, só notícia triste. Um dos médicos foi e disse, não te preocupa com o câncer, te preocupa com a cirurgia, que é 1000 vezes pior do que um câncer. A situação dessa menina já está em estado grave. E eles não entendiam, irmãos, eu vinha para casa e fui para o meu quarto e não sabia como conversar com ela. Chegando no meu quarto, passei noites e noites chorando. E levantava pela madrugada e me ajoelhava e abaixava a minha cabeça para falar com Deus. E muitas das vezes eu não conseguia orar. A única coisa que acontecia era as lágrimas rolando no meu rosto. E quando eu conseguia orar, a minha oração era essa. Senhor, não olhe para os meus defeitos, nem mesmo para o meu pecado e nem para a minha incredulidade. Eu estou aqui como uma mãe desesperada pedindo a tua ajuda. Porque mesmo sem eu te sentir, eu sempre ouvi falar de ti. Mesmo sem presenciar nenhum milagre teu, Senhor, eu ouvi falar dos teus milagres. Tu ressuscitou Lázaro. Tu ressuscitou a filha de Jair e tu fez paralítico andar. Um câncer para ti não é nada, Senhor, me ajuda.
Se for da tua vontade que minha filha passe para a medicina, envia um médico, porque enquanto eu não sentir a tua presença, eu não deixarei médico nenhum tocar na minha filha. Aí eu pedia e clamava e chorava, e eu sabia que o tempo estava passando e ela precisava saber. Quando foi um dos dias, irmão, só nós duas em casa, eu cheguei a ela e disse: minha filha, você foi diagnosticada com câncer. E ali ela me olhou e continuou a tomar o café como se não tivesse escutado aquilo. E eu virei para ela e disse: Brenda, você parece que não ficou triste? Você não escutou o que eu falei? E ela disse para mim: mamãe, se tristeza adiantasse de alguma coisa, eu vou tentar ser forte por mim e pela senhora. E ali eu não soube o que fazer. E mais uma vez eu fui para o quarto falar com Deus, pedindo que ele enviasse um médico. E ela disse: você sai todos os dias à procura de médico, o que é que eles falam? Eu disse: você precisa se operar. Ela disse: não, eu não vou me operar. E eu disse: não, enquanto Deus não mandar um médico. Irmãos, eu passei naquela turbulência, saía mês e entrava mês. E ela começou a se submeter a muitos exames. E cada exame que passava, a situação vinha diferente. E os médicos começaram a ficar confusos. Porque diziam que eles não estavam entendendo porque que os exames mostravam uma coisa e a aparência dela outra. Porque todo momento a aparência dela foi essa. Nenhum momento, quem conheceu esse caso viu que ela nunca se acamou, ela nunca perdeu peso. Ela nunca, sempre foi essa menina com aparência sadia. E um dos médicos foi e disse: para a medicina só tem uma explicação. Na vida dessa menina só pode ter o agir de Deus. Porque o caso que se encontra aqui pelos exames já era para essa menina somente estar esperando a hora. Irmãos, e no dia seguinte me informaram que existia um oncologista muito bom em São Luís. E eu saí à procura desse oncologista e não consegui. E eu entendo o desespero do meu marido, a dor de um pai para perder um filho. Ele chegou muitas das vezes para mim e disse: Elci, esquece esse teu Deus. O tempo está passando, faz o que tem que fazer. Os médicos são sábios, são experientes, eles têm a sua capacidade. O que Deus tem a ver com isso? Foi Ele que botou um câncer nela. Irmão, quando eu vi essa palavra, era a coisa mais dolorida que eu poderia escutar. E eu disse: não, Dantas, não foi Deus que botou um câncer na minha filha, mas Ele permitiu e Ele sabe o motivo. E Ele tem todo o poder de tirar. E eu dizia a Ele que a medicina tinha a sua experiência, a sua capacidade, mas tinha o seu limite. E o Deus que clama, Ele não tinha limite. Ele não tinha impossível, não tinha nada que Ele não pudesse fazer. E eu dizia que não importasse o que acontecesse, mas eu ia ficar firme esperando nele. Irmãos, e uma das vezes, eu tão desesperada fui para o meu quarto e eu disse: Senhor, não escuta o que ele fala, é apenas um desespero de um pai atrás da cura de uma filha. Mas mesmo se a minha filha venha para o leito da enfermidade, me dê forças, aumenta a minha fé, porque eu continuo confiando em Ti. Irmãos, eu fui à procura desse oncologista com uma esperança tão grande, achando que Deus ia falar comigo. Chegando lá, ele disse, olhou os exames e disse, o médico muito frio, e disse: eu não vou pedir exame nenhum, porque todos os exames que ela tinha que fazer está aqui, está tudo comprovado. E essa menina já era para estar com atestado de óbito. E eu fiquei tão chateada e eu disse: doutor, mas ela não está. Ele disse para mim: essa menina deve sentir muito mal, muita crise e muita dor. Eu disse: doutor, ela não sente nada disso, ela está na sua frente. Ele disse: eu sei, com a experiência que eu tenho, é impossível essa menina não cansar, essa menina não se sentir mal. Eu disse: doutor, mas você está olhando ela. E ele estava junto com outro médico. O médico foi e disse: a aparência dela
não mostra que ela tem doença alguma, mas imagine num estado tão grave. E cada vez eu tinha uma certeza que Deus estava com a mão estendida sobre a minha filha. Irmãos, e naquele dia eu saí dali tão chateada. Eu não sei o porquê aconteceu aquilo. E quando eu vou saindo da sala daquele médico, eu senti um impulso, uma vontade forte de voltar e falar com ele. Eu não sei o porquê. E eu voltei e disse a ele assim: doutor, eu vou voltar na sua sala, mas eu irei voltar com a minha filha totalmente curada. Ele olhou para o médico que estava ao lado dele e me olhou e disse: eu vou esperar. Mas eu entendi o que ele quis me dizer. E eu saí ali tão triste daquela sala. E meu marido disse: ô minha filha, entenda o que os médicos falam. Essa menina não vai reagir mais. Eu disse: vai. Irmãos, eu vinha tão arrasada, era meio-dia. Eu olhei para o céu e levei o meu pensamento e disse: Senhor, se tu realmente estiver na frente da situação, é de dia, me mostre uma estrela para me ter a real certeza. Irmão, eu olhei para todos os lados e não vi estrela nenhuma. E os meses começaram a passar e eu clamando por essa estrela, e eu não vi. Quando foi uma das vezes, eu me ajoelhei mais uma vez e eu disse: Senhor, a minha filha pode vir adoecer, mas mesmo sem eu ver estrela, mesmo que eu veja ela no vale de uma enfermidade, eu continuo confiando em Ti, porque de uma coisa eu tenho certeza, Senhor: perante Ti eu não posso fraquejar. Eu creio que Tu está no silêncio, mas eu tenho certeza que Tu estás preparando algo para minha filha. Irmãos, e os meses se passaram 10 meses eu nessa luta. E os médicos diziam para mim que toda pessoa que era diagnosticada com um caso desse, imediatamente ia procurar um hospital, e eu rejeitei todos os médicos, todas as enfermarias, porque eu precisava que Deus falasse comigo, porque em momento algum eu estava confiando no médico, porque eu sabia que o médico tinha o seu limite, e eu estava à procura de um Deus que Ele não falha. Irmãos, eu fui me encontrar com um cirurgião torácico. Chegando lá, ele disse que já estava sabendo do caso da Brenda, mas que ela precisava fazer uma tentativa de uma cirurgia, que não tinha outra solução. E eu perguntei a ele: ela vai ficar boa? Ele me olhou e disse: Dona Elci, eu não posso lhe enganar, é um câncer muito agressivo, está numa região muito complicada, só eu que vou operar ela. Quando ela fizer essa cirurgia, ela vai para o oxigênio, provavelmente ela vai ser entubada, ela vai ter sangramento e vai sentir dores fortes. Conforme ela for reagindo, ela vem para a segunda etapa. Ela vai fazer uma quimioterapia e uma radioterapia. E eu disse: doutor, ela vai fazer os dois? Ele disse: sim. Se ela não fazer a radioterapia, mais uma coisa eu lhe confirmo: ela vai fazer quimioterapia. E ela vai nessa turbulência até no dia que ela tiver forças. E eu fui e disse: doutor, eu não estou atrás de uma tentativa, eu estou atrás de uma cura, de uma certeza. E ele disse para mim que médico nenhum iria me falar aquilo. E eu disse: sim, no dia que Deus enviar um médico, eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. E ele virou para mim e disse: quantos casos não tem aí à procura de um milagre, e esse milagre não chega, e a pessoa se vai? E eu não disse nada, eu vim arrasada. Irmão, o pulmão da minha filha começou a infeccionar, e ela começou a dar muito febre. Eu disse para ela que eu iria levar ela no médico, e ela disse que não iria, porque eu ia levar ela para operar, e eu disse que eu não iria nem levar ela para o hospital de câncer. Ela perguntou: é verdade? Eu disse: é. E eu levei ela no Guarais, faziam 10 meses já, eu nessa luta, clamando pelo Deus. E o Dantas perguntou o que eu iria fazer no Guarais se lá não tinha oncologista, não tinha nada. E eu disse que eu não ia atrás de oncologista, eu ia atrás de um médico simplesmente para passar um remédio de febre. Porque eu sabia
e eu disse a ele que a igreja Casa de Oração estavam fazendo correntes e correntes orando pela minha filha. E essas orações jamais poderiam ser em vão. E eu tinha certeza que um dia Deus ia falar comigo. Irmão, chegando lá, o médico percebeu que a febre dela estava muito alta, mas não era da garganta. Sim, era do pulmão. Ele pediu para bater um exame. Quando ele olhou para o exame, ele olhou para a menina e ele disse: eu vou bater outro exame. Eu disse: por quê, doutor? Ele disse: esse exame está errado. Eu disse: o que foi que você viu aí? Ele disse: um pulmão muito feio e nem está mais funcionando. Esse exame está completamente errado, mas ele não sabia que ela tinha câncer. Eu disse: não, doutor. Ele disse: tá, porque se essa menina se encontrasse nesse estado, essa menina estava entre a vida e a morte. Irmãos, os médicos começaram a ficar confusos. E eu fui e disse: não, doutor, o pulmão dela se encontra nesse estado, ela tem câncer. E ele me olhou tão sério e disse: você precisa ir imediatamente para o Aldenor Abelo. Aqui não tem recursos para ela. Eu disse: doutor, eu não vim atrás de um oncologista, eu só vim para ela tomar um remédio de febre. E o que tu pretende fazer? Eu disse: quando Deus falar, tudo vai mudar, eu tenho certeza. E ele virou para mim e disse: se muitos anos eu tenho de medicina, eu só vi um milagre em toda a minha vida. Enquanto isso eu vi milhares de mortes. E eu disse para ele: e eu te garanto que você vai ver outro. Porque eu tinha uma fé em Deus, irmão, porque eu sabia que esse Deus, ele não ia falhar comigo. E ele disse que ali ela precisava se internar para passar a febre e ficar boa da infecção. Mas que ele precisava fazer um exame, porque o remédio que ela iria tomar poderia prejudicar muito mais o quadro dela. E ele precisaria fazer um exame para ver pelo menos que tamanho estava o tumor. E ele ali fez aquele exame. Quando chegou, ele deu diretamente a ela. Quando ela abriu, ela começou a chorar e disse: mamãe, eles vão me tirar daqui. O tumor cresceu muito. E eu peguei ali o exame, irmãos. Eu me lembro diretamente, perfeitamente daquele dia. E eu percebi quanto tinha crescido. Eu tremi. Mas eu olhei para minha filha e disse: não chora. Porque para Deus isso aqui não é nada. Brenda, de uma coisa eu tenho certeza, que quando Deus estender a mão dele em cima de ti, ele vai tirar todas as tuas enfermidades. Irmãos, e o médico disse a mim: eu preciso entrar em contato com os oncologistas dela, para ver que tipo de antibiótico ela vai tomar. Porque o que vai acontecer, ela vai prejudicar. Ele precisa nos orientar. E em seguida entra um médico e olha e diz: não, eu vou chamar um colega meu rapidinho e vem aqui, só para nos orientar e olhar a menina. Mas eu vou logo lhe dizer uma coisa: esse médico chegando aqui, ele vai dizer que ela tem que ir para o Aldenor Abelo. Irmãos, calada estava, calada eu fiquei. E eu virei para o meu marido e disse: Dantas, esse médico vai chegar aí. Ele só vem atender um pedido do colega dele. Ele já está sabendo que a minha filha está com câncer. Não dá ouvido a esse médico. Não escuta nada do que ele vem dizer. Porque de uma coisa eu já decidi. Se Deus não falou até agora, quase um ano, eu acho que é para a gente ir para São Paulo. Porque talvez é lá que ele vai falar comigo. E ele virou para mim e disse: você vai operar ela em São Paulo? E para ele não se chatear, eu disse: eu vou. Mas eu não iria, irmãos. Eu ia fazer uma tentativa porque eu achava que Deus ia falar comigo lá. Quando chegou o médico na sala, disse: o médico que veio olhar a menina está aí. Ele está analisando os exames. E eu estava muito triste, muito deprimida. E eu virei para o meu marido e disse: tapa os teus ouvidos. Não escuta o que esse médico vai falar. Eu não vou dar atenção a ele, Dantas. Irmão, mas as coisas de Deus não tem nenhuma explicação. Aquele dia, irmão, ficou marcado na minha vida. Quando aquele médico entrou naquele apartamento e foi dizendo:
Eu vim olhar a paciente. Irmão, eu não escutei mais nada. Eu simplesmente escutei a voz de Deus dizendo: eu estava te ouvindo o tempo todo. Aí estás o médico que tu tanto pediu. Irmão, naquele dia eu senti uma paz, sobrenatural muito forte dentro de mim. E aquele médico começou a falar e eu não entendia nada. Era como Deus estivesse falando: aí estás o médico, eu não falho. Eu estou enviando esse médico na terra, o médico que tu tanto pediu. Irmãos, eu lembro que naquele dia ele disse a ela assim: o caso é sério e complicado. E ela disse para ele: doutor, todos os médicos falaram que eu vou morrer na sala de cirurgia. E ele virou para ela e disse: é verdade, eles não estão mentindo. Você pode vir morrer na minha mão. Irmão, mas eu não dei ouvido, porque eu sabia quem iria fazer essa cirurgia era Deus. E ele virou para mim e disse: essa menina precisa imediatamente ir para casa. Eu vou passar na enfermaria e já vou deixar a alta dela. E não disse mais nada. E a Brenda, que 5 minutos não queria se operar. Olha a forma que Deus trabalha. Ele falou comigo, com meu marido e com a minha filha de forma diferente. Ela foi e disse: mamãe, eu já decidi. Mesmo que você não queira, eu vou me operar. Oh, como Deus é grande, irmãos. E eu disse para o Dantas: Dantas, você sabe quem é esse médico? Ele disse: não. Eu disse: Dantas, Deus não falha. Foi o médico que Deus enviou. E ele disse a mim: eu não sei do que você está falando, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quando esse médico pegou a minha mão e apertou, eu senti algo que há muito tempo eu não sabia o que era sentir. Eu senti uma paz tão grande interior e eu não sei o porquê. Irmão, e a minha filha ficou alegre achando que ia para casa. E eu disse a ela: Brenda, você não vai. Ela disse: eu vou. Você não viu que ele deixou a minha alta? Eu disse: sim. Mas ele vai começar a sentir o agir de Deus na vida dele. No dia seguinte chegaram muito cedo uns médicos na sala. E ela disse: eu vou me embora. Eles disseram não. E ela disse: doutor, mas você viu que o médico deixou a minha alta? E ele disse: sim, ele deixou, inclusive comigo. Mas eu não sei o que aconteceu. Ele ligou muito cedo para o hospital e disse que não era para a paciente sair do hospital, porque ele ia tomar conta do caso. Que essa paciente, que ninguém tocasse nela, que simplesmente era para tirar o soro que estava prejudicando, para suspender toda a medicação e que ela andasse dentro do hospital. E que essa menina, ele disse que não sabia o porquê o médico disse aquilo, que médico nenhum, enfermeiro nenhum era para tocar nela, que ele ia ficar com esse caso. E mandou o recado que ele estava vindo no hospital. Irmãos, quando esse médico chegou no hospital, ele virou para mim e disse: Elci, eu não posso te enganar. O caso da tua filha é grave. Eu olhei hoje exame por exame, analisei, mas eu não tinha o que temer, irmãos. Ali toda a minha dor, o meu medo tinha ido embora. Porque Deus, ele não falha. Ele não ia mandar um médico para complicar a situação da minha filha. Ele ia resolver o caso. Irmãos, e ele disse que a minha filha, se precisava, se submeter a um exame. E ele já tinha se informado e ele sabia que o plano dela não ia cobrir esse exame. Porque ele disse que aquele tipo de exame, plano nenhum não cobriria. E ele disse que se esse exame não cobrisse o plano, a família tinha que pagar. Mas ele precisava do exame para dar alta para ela. E eu disse: doutor, quanto custa esse exame? Ele disse: o exame custa R$6.200. E ele disse: eu vou pedir o exame, mas não vai ser liberado. Irmão, não demorou muito quando o rapaz chegou na sala e disse: Brenda, para você fazer o exame. Ali foi a glória de Deus. E o doutor chegou a mim e disse: o exame foi feito, o plano liberou. E ele disse: agora eu vou dar alta para ela. E ela foi para casa. E ele me ligou e disse que precisava que eu me encontrasse com ele no Aldenor Abelo. Chegando lá, ele disse: Elci,
O exame que eu fiz, o pulmão dela não tem mais nenhuma passagem de sangue. Os meus amigos que estavam comigo abandonaram o caso. E eu pensei também em abandonar. Mas eu vou fazer a cirurgia da sua filha. Mas eu estou te achando tão segura. Eu só sou um médico comum. E ele disse a mim, eu já fiz várias cirurgias de pulmão, mas eu não posso mentir para você. A cirurgia que eu vou fazer nela, eu fiz apenas uma. E não deu certo. O paciente veio a falecer. E essa é a segunda. Irmãos, qual é a mãe que escuta um médico falar isso e vai colocar sua filha na mão daquele médico? Mas em momento nenhum eu estava confiando em médico, eu só confiei somente em Deus. E eu disse a ele, doutor, já deu certo. E ele me fez uma pergunta. Por que eu passei por tantos médicos e não deixei ninguém operar? Eu disse porque não era nenhum deles. Talvez ele não entendesse o que eu iria falar para ele naquele exato momento, mas que ele foi um enviado de Deus. Que Deus ia se capacitar ele, ia manusear a mão dele. E ele disse, Elci, tem outra notícia para te dizer. Eu vou fazer a cirurgia e vou precisar de um material. E eu vou pedir para o plano, mas esse material não vai, porque esse material é muito caro, eu só opero com esse material. E eu perguntei a ele, e ele foi e disse para mim, mas não te preocupa, se o plano não liberar, eles não vão te deixar na mão. Eles vão preparar um avião e mandar a tua filha imediatamente para Fortaleza. E eu perguntei a ele, doutor, você vai? Ele disse não, a equipe deles é outra, mas não te preocupe, eles têm uma equipe competente. E eu disse não, doutor, é você que vai operar, porque Deus não faz uma coisa para ficar em meio de caminho. E ele, quando eu olhava isso, aquele olhar dele muito sério para mim. E ele disse, eu perguntei a ele, você vai operar ela no Aldenor Abelo? Ele disse não, eu vou operar ela no Guarais. E eu já estou preparando tudo para ela. Eu estou escolhendo o melhor apartamento. Eu estou escolhendo a melhor UTI. Agora só falta esse material. E eu perguntei a ele, depois dessa cirurgia, ele disse, Elci, é tudo como eu já conversei com você. Ela vai sentir dores, ela vai tomar morfina, ela vai ser entubada. Porque você sabe, essa é a história de um câncer. Principalmente a situação que ela se encontra. Mas eu não entendo uma coisa. A tua filha, a aparência dela todo tempo bem, todo tempo sadia, e ela fala comigo, ainda mantém a calma, não sabendo ela que o caso dela é tão grave. Às vezes eu fico muito irritada com a tua filha. Eu disse, doutor, um dia você vai entender tudo isso. E ele perguntou para mim, tudo indica que você é evangélica? Eu disse, eu sou. E ele foi e disse a mim, eu vou pedir esse material. Chegando lá, imediatamente, pela experiência que eu tenho, eles vão me ligar. E eu vou te ligar. Mas eu só opero com esse material, Elci. Se for negado, não me procure, porque eu não irei fazer essa cirurgia. Irmãos, e ali ele começou a escrever 3 folhas de papel, eu não entendi nada. E eu fui levar no escritório do Apivida, junto com meu marido. Chegando lá, a menina olhou assim, olhou para outra e disse, olha o que ela veio trazer. Ela disse, manda, nossa obrigação é mandar. E ela foi e disse para mim, dona Elci, tem casos tão simples, tão banais que a Apivida não libera. Eu sei que ali ela já estava me preparando. E eu perguntei para ela se demoraria a vir a resposta. Ela disse que não, que era imediato. Se fosse naquela hora, ainda vinha naquele dia ou então no dia seguinte. Irmãos, se passaram 2 dias, eles não me ligaram. Eu fui ao escritório do Apivida, junto com meu marido. Chegando lá, ela me olhou e disse, perguntei pela resposta, ela disse, ninguém te ligou? Eu disse não. Ela disse, o médico não te ligou? Eu disse não. Dona Elci, esse caso é surpreendente. Está mexendo com o Guarais todo. Tudo foi liberado. E ainda para
está deixando todo mundo louco. Eles estão ligando para São Paulo, eles estão ligando para Goiânia, até mesmo para fora do Brasil. Porque o médico disse que ele só queria esse material, que não mandasse outro. Ele exigia desde marca. E eles estão botando todo mundo louco e diz que quer esse material da forma que o médico pediu dentro do Guarais. Irmãos, porque eu sei que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Deus é um Deus do impossível e foi por Ele que eu clamei. Quando o médico me liga dizendo: Dona Elci, eu estou acabando de sair do Guarais. O material chegou tudo conforme eu pedi. Mande a menina terça-feira, às 6h30 da manhã. E eu vou precisar de 12 bolsas de sangue. E eu disse a ele: 12, doutor. Ele disse: eu vou precisar de mais ou de menos. Mas para começar é 12 bolsas. E que no dia da cirurgia você fale para as pessoas ficar pronta. Porque caso o que venha acontecer, ela vai precisar de sangue. E eu fui e disse: doutor, 12 bolsas. Ele disse: eu vou mexer no pulmão. É uma cirurgia muito complicada. É impossível essa menina não precisar de 12 bolsas. E você tem que preparar. E é tudo como eu lhe disse. Você tem que estar preparada para o bom e para o pior. E eu fui e disse: doutor, tudo já deu certo. Ele disse para mim: o que eu vi o plano liberar, eu não posso mais duvidar. E a menina do Apivida disse para mim: eu sei que eu não posso nem te falar isso, mas eu vou te falar porque eu trabalho há muitos e muitos anos no Apivida e eu não vi um caso desse. Tu sabe quanto foi aqui de material que esse médico pediu? Ele exigiu o material mais caro que tinha. Ele exigiu as melhores marcas. Foi mais de 300 mil reais. E a Apivida nem discutiu. Imediatamente começou a ligar. Porque é um Deus do impossível. Ele é um Deus que ele abre todas as portas. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha uma porta, irmão, essa porta ninguém consegue abrir. Irmãos, e quando foi no dia seguinte, muitos que estão aqui presentes estavam no hospital comigo. E eu estava muito segura, porque eu sabia que ali Deus tinha enxugado todas as minhas lágrimas e tirado toda a minha dor. Chegando lá, a enfermeira disse que somente a mãe poderia acompanhar a filha. E eu disse a ela: vá, minha filha, porque de uma coisa eu tenho certeza. Naquele centro cirúrgico, Deus já está lá dentro com os seus anjos. Ele apenas enviou um médico na terra, mas quem vai fazer essa cirurgia é Ele. Irmãos, e a minha filha entrou e ali me deu uma tremenda forte vontade de chorar. Mas não foi um choro que eu acharia que eu iria perder a minha filha. É porque eu vi que a minha filha estava andando diretamente para uma cura. E eu, quando as horas se passaram, a primeira notícia que veio foi que a cirurgia tinha começado e até naquele exato momento ela não estaria precisando de sangue. Irmãos, e ali as horas passando. E eu me aproximei para perguntar: por que tanta demora? Ela foi e disse: Dona Elci, a cirurgia acabou. E que o médico mais está lá dentro comentando é que ela não precisou sequer de nenhuma bolsa de sangue. E eu perguntei a ela se ele iria passar por ali. Ela disse: Dona Elci, médico nenhum passa por essa porta, principalmente para empurrar uma maca. Ele vai sair pela porta que ele entrou. E ele vai lhe chamar para dizer qual foi o procedimento que ele fez. Irmãos, eu perguntei quem viria trazer ela. Ela disse: são os enfermeiros que já estão lá dentro esperando. Irmão, mais uma vez eu senti o agir de Deus na vida daquele médico. Aleluia. Quando aquela porta abriu, que eu olhei, era o próprio médico com o maior cuidado empurrando a minha filha. Aleluia. Quando ele chegou perto de mim, ele parou e disse: Elci, olha a tua filha, o pai se aproxima. E ele entrou com ela na UTI, demorou e mandou que eu aguardasse porque ele precisava falar comigo. Quando ele saiu lá de dentro, ele disse: Dona Elci, eu retirei o pulmão. Irmãos, eu tomei um choque. Mas ali eu agradeci a Deus dizendo: Senhor,
A minha vontade não é a tua, mas o que vem de ti é melhor. Irmãos, ele disse: Elci, agora tu vai te preparar, porque é tudo como eu já te falei. Eu não vou poder ficar, mas eu ainda venho aí. Mas eu já falei com o médico da UTI e passei tudo para ele. Ela não vai aguentar de dores. E eu disse para ele que quando as dores forem muito fortes, era para ele entubar ela e imediatamente dar a morfina. E eu ali calada fiquei, porque eu sabia que eu só estava escutando uma conversa de um médico, de um homem comum, porque aquilo eu deveria ouvir era somente Deus. E ali eu entrei na UTI justamente com o pastor Carlos, e o que eu vi foi uma filha curada. Em momento nenhum eu sabia que a minha filha ia sentir dor. E ele disse para mim, se o caso corresse tudo bem, ela iria passar 5 dias na UTI e 15 no apartamento. E ela só poderia sair de casa com 2 meses, mais uma saidinha muito rápida. E que ela só iria voltar a dirigir com 1 ano. Irmãos, eu fui para casa mais uma vez agradecer a Deus, porque eu sabia que tudo era diferente. E o Dantas virou para mim mais uma vez e disse: eu não irei dormir um pingo, porque a minha filha está sozinha na UTI. E ela vai começar a sentir muitas dores. E eu disse a ele: ô Dantas, o que mais tu precisa ver? Porque Deus já te mostrou tudo, Dantas. Eu tenho certeza que os anjos estão lá acampados com ela. Por de toda essa dor, todo o meu sofrimento, eu te garanto de uma coisa, que ela acaba aqui. E vai ser a primeira vez que eu irei botar minha cabeça no travesseiro e eu irei dormir. E eu vou chegar amanhã no hospital, tudo vai ser diferente. E ele virou para mim e disse: essa fé está muito longe de mim. E eu disse: mas pede para Deus, porque Ele te dá. Irmãos, e no dia seguinte eu fui para o hospital ver a minha filha e dei de cara com o médico. E eu já sabia pela fisionomia dele quando a notícia era boa e era ruim. Ele me olhou e soltou um sorrisão e disse: Dona Elci, com toda a minha experiência de 12 anos de cirurgiões, um caso desse eu nunca vi. Eu fui ontem, 1h da manhã no hospital, preocupado ver a minha paciente, tendo certeza que ela estaria gemendo de dor e estaria entubada. Quando eu cheguei lá, o quadro que eu olhei era outro. Uma menina dormindo, eu acordei ela. Ela não estava entubada, ela não estava sentindo dor, ela não estava sentindo nada. E ele foi e perguntou ao médico ao qual ele tinha deixado: ela tomou alguma coisa? Ele disse: doutor, todo mundo aqui não está acreditando. Ela não está sentindo nada, nada, nada. Ela não tomou medicação nenhuma. E ele disse a mim: Dona Elci, eu só não vou dar alta para ela agora.